pelo convite, por estar inaugurando aí, eu acho que esses seminários clínicos, uma atitude legal, acho que vai ser uma ótima iniciativa, né, Fernando? E já fiquei interessada em ver todos. Acho que vai ser toda semana, todas as terças. Então já vou. E pode entrar outras pessoas, Fernando. Posso convidar meus orientandos também? Pode entrar. Eu só tenho o limite da sala aqui, do Zoom, que eu não sei exatamente. Eu acho que são 100 pessoas, né? Se É alguém 100, souber, é 100, é 100. Deve até ser. esse limite. Uhum. Legal. Então, eu gostei bastante da programação que eu vi tu colocar ali no ar, né? E aí agradecer aí, então, esse convite e tal. A temática que eu vou trabalhar, o Fernando já falou aí para vocês. Trabalha bastante tempo nesse campo da problemática do uso de drogas, né? E vou estar trazendo um caso que na verdade ele é antigo, de uma pesquisa que a gente fez sobre histórias de vida de usuários de droga. E aí eu estou pegando um desses casos aí para fazer uma reflexão sobre a compreensão existencialista, inclusive usando um texto do próprio Fernando como uma referência para fazer essa discussão, né? Não é só para puxar o saco de quem está organizando o seminário, mas eu tinha agora, né, durante a pandemia, eu acabei de escrever esse artigo em que eu usei esse texto nosso, né, esse livro que o Fernando já mencionou, que a gente publicou, e que tem um belo texto do Fernando aqui, em que ele faz uma reflexão sobre o sofrimento psíquico compreendido na tensão dialética entre má fé e alienação. Então, usei um pouco inspirada aí no Fernando, fiz essa reflexão sobre a questão do uso de drogas, né? Então, o nome que eu dei aí para a gente trabalhar, né? Aqui, vocês estão vendo aí? Sim, sim. Os problemas relacionados ao uso de droga compreendidos entre a má-fé e a alienação, parodiando o meu amigo. E aí eu queria iniciar fazendo uma reflexão um pouco mais geral sobre a questão do uso de drogas. E isso não é uma questão existencialista, isso é uma discussão geral de quem trabalha no campo AD, como a gente chama, né? Que é justamente essa visão, essa busca de olhar para esse fenômeno, tentando superar os reducionismos tão típicos dessa área, né? Essa área é uma área em disputa. A gente sabe hoje que as políticas públicas de saúde mental, e em especial as políticas públicas sobre a questão do uso de drogas, elas estão dominadas pelo conservadorismo, né? Nós tivemos um retrocesso político incomensurável, diria eu, nesse contexto, e ela se sustenta numa visão reducionista. Então, assim, uma questão fundamental para discutir a questão AD é a questão epistemológica, de como compreender isso numa perspectiva de complexidade. E aí isso implica, então, a gente buscar entender os vários determinantes que estão em jogo nesse fenômeno. E implica, então, entender aquilo que a gente chama do tripé do fenômeno do uso de drogas, que nunca é a droga sozinha. Isso eu acho que vocês já estão careca de saber, mas eu só vou retomar, né? Porque
a leitura sartriana ajuda a aprofundarmos essa discussão que já é comum no campo, não só pelos existencialistas, mas por quem trabalha na área D e está nessa disputa de concepção aí e de política pública. Então, a primeira coisa é pensar que a questão nunca é a droga, né? Por isso a gente é completamente contrário em chamar esse fenômeno de dependência química, porque a dependência não é química, né? A química é uma das variáveis que entra em jogo nesse processo, mas é muito mais do que a química, ainda que a química, na questão da droga, seja importante e uma das determinantes, mas não podemos reduzir a ela, né? Então, nunca a gente pensa só a droga, mas a gente sempre vai pensar de um sujeito que busca a droga como uma resposta. Então, o que é que tem na dimensão deste sujeito, né, na história de vida, na sua emocionalidade, na sua afetabilidade, na sua rede de relações, que leva esse sujeito a buscar esta droga para seu prazer, para a satisfação ou para, de certa forma, lidar com o seu sofrimento, né? Então, essa é a questão, e por isso, questão fundamental é entender o que a gente chama da função do uso da droga. O porquê, né? O que é que está em jogo aí. Agora, a gente entende que esse sujeito busca essa droga sempre num contexto. Então, esse sujeito é sempre um sujeito em situação. E isso implica, então, que essa relação que o sujeito estabelece com uma substância química, ele vai se dar sempre em contextos. Até hoje mesmo eu dei uma entrevista falando do uso de drogas no contexto da pandemia. E a pandemia foi uma alteração completa desse contexto sociocultural, né? E teve impactos muito grandes na questão do uso de álcool, principalmente, né? Então, tem uma pesquisa que saiu recente da Fiocruz, aí do Rio, a Fiocruz do Rio, em que eles mostram, as pessoas respondiam se elas tinham passado a usar mais álcool ou mais outras drogas, e se, durante a pandemia, e se tinham sentido mais medo, mais tristeza, mais depressão, mais ansiedade durante a depressão. E aí eles correlacionam esses dados e fica muito claro o que as pessoas que usaram, que se sentiram mais tristes e se sentiram mais ansiosas, foram as pessoas que mais usaram álcool durante a pandemia. Então, assim, fica claro aí, né, esse tripé, né, o quanto que um sujeito afetado em situação de vulnerabilidade, em função do contexto de uma vida real, de um contexto de relações, ele vai estabelecer relações com essa droga a depender disso. Então, isso é a primeira questão, o pressuposto primeiro aí para a gente partir e pensar essa questão, porque quando entra a teoria existencialista, ela vai trazer um aprofundamento nesta compreensão desta dialética do uso de drogas, né? Então, dessa dialetização desse processo, de entender como que se produz essas relações aí. Fernando, alguma questão aqui? Continuamos? Continua. Ok. Então, aí para isso, veja, a gente precisa pensar essa compreensão dialética da realidade que a gente tem aqui no lado direito, acho que está direito aí para vocês, né? Da tela, tá? E isso implica uma questão de método, então. E o Sartre, então, baseado
materialismo histórico dialético, influenciado pelo Lefebvre, vai propor, então, o método progressivo-regressivo como um modelo para compreender a realidade humana. E a gente vai usar aí para discutir, então, o fenômeno do uso de drogas, usando essa compreensão dialética e este método progressivo-regressivo. Eu tenho feito algumas viagens, ainda estou para escrever sobre isso, ainda não escrevi, discutindo um pouco uma certa diálogo entre algumas concepções que são contemporâneas, né, no campo da saúde, por exemplo, discutir por que é justamente aí, né, influenciado por esse zeitgeist do início do século XX, que vai colocar Sartre como um autor de vanguarda nesse contexto, mas também outros autores vão estar formulando questões numa direção semelhante, né? Então, por exemplo, toda a teoria da complexidade que, de certa forma, colocam sobre outro paradigma epistemológico umas questões muito semelhantes, né? De buscar superar visões reducionistas e olhar as inter-relações que acontecem na compreensão da realidade. Né? Também a concepção sistêmica, que vai, de certa forma, dialogar aí. Então, nós temos aí no século XX, né, esse zeitgeist da exigência de superar os reducionismos e ter uma visão mais ampla. Então, até coloquei aqui ao lado o modelo dos determinantes sociais em saúde, do Dahlgren e Whitehead, que, de certa forma, trabalha esses vários níveis de determinação, né? Há algumas críticas a esse modelo, né? Mas, de qualquer maneira, eles vão trabalhar desde das questões individuais, né? Implicando o que eles vão chamar de estilo de vida dos indivíduos, mediados pelas redes sociais comunitárias, chegando às condições mais macroestruturais, que são as condições de vida e trabalho. E essas condições de vida e trabalho determinadas por condições socioeconômicas, culturais, ambientais gerais. Então, eu coloquei aqui, veja, porque, de certa forma, as perspectivas de Sartre dialogam com essas concepções que vão buscar entender de forma mais sistêmica ou dentro de uma lógica de complexidade o real. Então, o método progressivo-regressivo, em Sartre, ele vai implicar este processo de entender o sujeito como um universal singular. Universal por quê? Justamente porque aquilo que faz com que a gente seja um sujeito idiosincrático, específico, ele está dado pela mediação das nossas redes sociais em determinantes que são macroestruturais, que são universais. Então, cada um de nós representa aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é o nosso momento histórico, aquilo que são as nossas condições de vida, aquilo que são nossas condições de trabalho, etc. Um pouco aqui como está colocado no modelo do Dahlgren e Whitehead. Né? Ao mesmo tempo, veja, somos singulares. Cada um de nós tem o seu projeto de ser, a sua especificidade. Então, compreender a realidade é compreender esse ir e vir entre o singular e o universal, tanto como no movimento progressivo-regressivo horizontal, que pegaria a história de vida de um sujeito na sua temporalidade, né? No caso de Sartre, do futuro para o passado, né? Então, a temporalidade de um futuro que se põe como possibilidade e vai constituindo sua história, e assim como o movimento progressivo-regressivo vertical, que vai pegar esse sujeito singular,
buscar compreender os seus macrodeterminantes e voltar a esta singularidade. Então, só queria colocar isso, que esse, de certa forma, são os pressupostos aí para a gente compreender, né, o que eu vou falar de agora em diante. Questões aí, Fernando? Sigo? Pode seguir. Ok. Então, agora não está mais sendo compartilhado, né? Não, não. Tá. Então, eu tô aprendendo a brincar aqui com o Zoom, agora eu vou pôr aqui um fundo aqui para mim, aí no meu núcleo aqui. Ok. Então, o que eu queria trazer para vocês é como compreender a questão do álcool e outras drogas usando o método progressivo-regressivo, que o Sartre vai empregar nas suas biografias, né, no Saint-Genès, no Flaubert, e para entender esse fenômeno aí. Para isso, eu trago um caso, né, em que eu vou estar discutindo essa situação de um personagem. Então, a gente fez uma entrevista, isso foi lá em 2005, lá se vai o tempo, né? E ele me dá essa entrevista porque ele estava, eu vou usar as palavras dele, ele estava num processo de recuperação, ele estava interno de uma comunidade terapêutica já há bastante tempo, fazia 17 meses que ele estava nessa comunidade terapêutica. Ele, nesse momento em que ele dá a entrevista, ele entendia que ele estava, como estava há 17 meses sem usar a droga, ele entendia que ele já estava num processo adiantado de recuperação. Aqui é interessante discutir, né? Veja, que aí reportamos lá para aquele início. Se você tem uma visão, e aí nós estamos falando de uma comunidade terapêutica que tem uma perspectiva conservadora sobre o fenômeno do uso de drogas, eles entendem que a meta do tratamento é parar o uso da droga e não entender a função da droga, né? Então, isso é uma questão importante aqui para a gente entender em qual racionalidade o nosso personagem se encontra. E então, ele já estava há 17 meses e ele entendia que ele estava bem porque estava sem usar a droga, né? A droga dele de preferência era a cocaína e o nome que eu dou a ele, então, é o bailarino, porque ele, de fato, era um bailarino, né? Ele era de um país aqui latino-americano, no qual ele tinha sido o primeiro bailarino do principal corpo de baile do seu país. E por envolver-se com drogas, e aí nisso implicou situação jurídicas, né, de justiça, porque ele, de certa forma, tinha comprado drogas, tinha sido pego nessa situação e estava respondendo o processo. Ele saiu do seu país e veio para Florianópolis. Então, nós estamos falando dessa situação. Então, ele chega e ele é interessante entender aqui, né, esse problema da racionalidade, e ele chega dizendo, então, que nesse momento ele está muito bem, porque ele está limpo.
Então, ele está usando a linguagem do modelo dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos e das comunidades terapêuticas. Então, ele está limpo porque ele está sem usar a droga. Mas ele começa, então, a gente começa a aprofundar a entrevista e ele começa a descrever que ele, para manter-se longe das drogas, ele tem que, de certa forma, evitar qualquer coisa que o afete. Então, ele diz o seguinte: hoje eu não tenho relacionamento. Ele, na entrevista, não deixa claro, mas deixa entrever que ele era homossexual. Mas isso ele não deixa tão claro assim. Mas ele diz: hoje eu não tenho relacionamento afetivo. E aí ele emenda: eu estou seguindo a sugestão do programa, que fala que durante o primeiro ano a gente deve ficar sem relacionamento amoroso, porque qualquer frustração, qualquer fracasso pode mexer com a pessoa e aí ela recair, já que a pessoa não está preparada. Ou seja, a pessoa não está preparada para a vida, né? Para viver a vida como ela é. Antes eu me testava, eu me dizia: estão me sugerindo, mas eu não vou fazer. Aí eu pensava que não ia dar em nada, me envolvia com as pessoas, me frustrava e acabava, quando tinha uma frustração, tendo que usar a droga e recaía. Então, veja, o tratamento proposto mostra claramente a visão que se tem aqui, né? Que é justamente essa visão de que o problema é a droga e não a relação dentro de um contexto que ele estabelecia com a droga. E, portanto, a intervenção feita com ele, a intervenção técnica feita com ele, é de evitar o uso e não de trabalhar com ele aquilo que dava sentido e razão desse uso. E veja, de certa forma, produz o que a gente está vivendo hoje, que é o isolamento social, né? E com tudo que as pesquisas estão mostrando, o quanto que o isolamento social aumenta a ansiedade, aumenta medo, aumenta... Então, na verdade, a lógica desse tratamento acabava potencializando suas questões emocionais, vamos dizer, o feitiço virando contra o feiticeiro. Mas ele entendia que, até porque estava mergulhado nisso, que era essa a saída, né? Então, até nós vamos vendo aí o quanto que, na medida em que ele assume isso como a sua concepção, a sua racionalidade, de certa forma, essa racionalidade vai funcionando como uma má-fé, porque ele se agarra naquilo que o tratamento diz para ele fazer, como uma forma de enganar a si mesmo, porque em vez de ele dispor-se a enfrentar a vida, ele prefere ficar num casulo, né? Ou estilo avestruz, colocar a cabeça e deixar seu corpo exposto, porque na verdade ele estava todo exposto, né? Afetivamente exposto, né? Tanto que depois a gente vai ver o quanto que ele acaba recaindo e tal, e isso acaba tendo consequências, né? Então, a gente tem que compreender que, na medida em que a gente vai fazendo a entrevista, vai aparecendo claramente a sua fragilidade psicossocial ou a sua vulnerabilidade emocional, o quão ele ainda estava vulnerável emocionalmente. E as estratégias que ele usava para lidar com isso, que durante toda a sua vida foi apoiada em usar a droga para lidar com as emoções, agora ele tentava usar o tratamento para lidar com as emoções, só que ao não entender o que estava em jogo, né, por essa visão reducionista, ele, na verdade, ficava numa intuição, né, de que ou ele evitava totalmente, ou qualquer
gole, qualquer primeira cheirada, era uma coisa que não teria retorno, né? Então ele ficava sem conseguir lidar com as situações da sua vida. Bem, estou dando um pouco a situação atual 2005, mas é o atual que nós tínhamos no momento, né? Então, a situação atual dele, mas aí a gente precisa entender como ele chega nesta situação. Então, agora a gente vai fazer um pouco uma análise regressiva, chegando àquilo que o Sartre vai chamar da proto-história. O que é a proto-história? É aquela história anterior ao... o Sartre usa esse termo no Flaubert, né? A história antes, no caso do Flaubert, antes da neurose se manifestar, né? Antes de acontecer a patologia se instaurar. Então, nós temos aí a história de vida dele antes de ele ter problema com drogas. E aí vai aparecer todo um processo aí de vulnerabilização que justamente vai estar na base daquilo que mais tarde vai construir a sua dependência com a cocaína, né? Então, primeiramente, aparece a sua situação familiar. Ele era filho de um casal de classe média alta, um casal que tinha razoável condição financeira, e ele conta que ele nasce de uma tentativa de reconciliação de um casal que já vinha brigando há muito tempo e estava a ponto de se separar, e decide então ter um filho como uma tentativa de reconciliar-se. E, bem, todos nós sabemos que esse tipo de tática não funciona, né? Então, obviamente que a atmosfera familiar era atravessada por brigas, discussões, violência verbal, e os pais acabam se separando quando ele tinha 5 anos. O pai era um boêmio, gostava de festas, usava abusivamente álcool e era um artista. O pai pintava quadros, era professor de artes, e a sua mãe, ela trabalhava e tal, mas segundo ele, né, ela vai tentar recuperar a sua vida de solteira após essa separação. E essa situação vai afetar muito ele, menino, porque ela começou a sair, ela saía à noite, e teve uma situação em que ela deixa ele sozinho, dormindo, ele acorda no meio da noite, e aí a casa está toda apagada. Ele tinha 5 anos, então, na época, e ele entra em pânico no apartamento da mãe dele, começa a berrar, a ponto dos vizinhos chamarem o síndico para arrombar a porta do apartamento, né? Porque ele estava em completo desespero em casa. A partir dali, então, dessa experiência aí, ele passa a sentir muito medo, né? Sentir pânico, então, não com crises de pânico, né? Mas ter esse medo constante, e muito medo de dormir, e passa a ter, então, o que ele chama de um distúrbio do sono que ele teve durante a vida toda. Então, a gente começa a ver aí o quê? Uma situação de vulnerabilidade emocional muito temprana, como falam os espanhóis, né? Ou seja, desde muito cedo ele tem uma vulnerabilidade emocional e ele vai precisar lidar, tá? Então, esses medos vão perpassar a sua vida, né? E mesmo ele, homem, grande, forte, bem resolvido na vida, entre aspas,
ele ainda vai ter situações de medo. Bem, então, tem que olhar meu tempo aí. Em seguida. Bem, então, ele vai aparecendo claramente na história dele, né? Essa situação do quão afetável ele vai sendo, né? E mesmo que ele não se dê conta, na medida em que ele vai contando, ele conta que depois que essa emocionalidade sempre foram os gatilhos que dispararam a sua fissura pela droga. Então, era nos momentos em que ele se sentia solitário, ele sentia medo, ele se sentia inseguro, que ele precisava recorrer para a droga. Então, aí tem um padrão emocional que vai acontecendo nesse processo, né? Então, agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um mergulho na questão singular, né? E por isso estamos nesse movimento regressivo, certo? Veja só, é interessante aqui, isso, ele em nenhum momento na entrevista ele fala que é homossexual, mas de certa forma ele deixa nas entrelinhas uma compreensão aí de que essa emocionalidade, essa ele chama de, eu era muito sensível, essa sensibilidade, né, de certa forma, está na compreensão que ele próprio tem da sua sexualidade também, né, e da dificuldade de lidar com isso. Tá? Ele não em nenhum momento explicita isso, mas vamos dizer assim, fica nas entrelinhas essa questão. Bem, então vai acontecer que a mãe lá, quando ele tem 9 anos, casa novamente, e este companheiro é um companheiro assim que acolhe ele, que busca dialogar, que busca estar junto, mas ele, se nós fôssemos freudiano aqui, nós íamos entender aí um complexo de Édipo nessa história, porque ele acaba colocando muito em questão a vida inteira esse padrasto, por mais que depois de adulto ele olha para aquela relação e ele vê que, na verdade, a relação que esse padrasto estabelece era uma relação de acolhimento, de inclusão, mas ele tem dificuldade de lidar com esse padrasto, né? Bem, então, aqui é interessante porque nós estamos nesse mergulho regressivo, né? Na situação singular aí, e aí todo esse processo nós vamos ver que ele vai ser, eu já vou falar em breve, ele vai ser atravessado pela racionalidade de sua família e pelos valores sociais que fazem com que ele se compreenda e compreenda o seu movimento no mundo, né? Então, em breve, a gente vai entender aí essa relação com esse padrasto e como que isso tem a ver com a relação com o seu pai, né? Então, nessa relação aí com o padrasto, ele meio que faz um jogo aí de que, na verdade, a quem ele admirava e quem ele preferia era o pai, né? Por mais que esse padrasto não estivesse nessa disputa, pelo que eu entendi do depoimento dele. Então, o pai era artista, levava uma vida boêmia, com festas e abuso de álcool. Veja, ele vai se tornar um artista e vai se tornar um abusador de álcool e de drogas, né? Então, de certa forma, aí tem uma coisa de como ele se relaciona e como ele vai lidando com este pai. E
quando o pai vinha buscá-lo de 15 em 15 dias, uma vez por mês, o pai levava ele, então, na boemia. Eles saíam e era um mundo glamuroso para ele, né? Então, ele ia para festas e isso vai estabelecendo para ele uma espécie de um cabo de guerra entre o modelo de vida do pai, irresponsável, com diversão, alegria, que era o que ele queria para ele, e o da família constituída pela sua mãe e pelo seu padrasto, que era uma coisa mais de estabilidade, segurança, mas que ele via isso como uma situação de tédio, uma vida aburrida, como dizia ele, né? Bem, esse processo vai até o seu pai vir para o Brasil, o pai vem para o Brasil, e aí ele para de ter essa vivência tão próxima do pai, né? Então, esses são experiências singulares aí que vão marcando esse processo da sua história. E ele vai, então, decidir entrar numa escola de balé e vai se dar muito bem nessa escola de balé. Ele tem uma grande desenvoltura, ele tem um corpo atlético que consegue trabalhar muito bem aí na escola de balé e tem um grande destaque. Com 18 anos, ele faz um teste, então, para o corpo de baile do principal teatro do seu país, e ele passa em primeiro lugar. E a partir de então, ele ia até fazer uma faculdade, ele desiste da faculdade porque ele se torna um profissional do balé, com grande destaque. Ele ganha bolsas de estudo para o exterior, ele vai estudar na Alemanha, vai estudar na França, na Rússia. Ele passa a ter uma série de experiências e se torna, de fato, um grande bailarino, né? Agora, é interessante, né, o quanto que toda essa questão, ele passa a ter muito sucesso como bailarino, mas esse sucesso não traz para ele a segurança ontológica que supostamente a gente suporia, né, que o cara se dando tão bem deveria estar seguro, né? Então, ele fala, né, eu buscava sensações fortes, eu queria sensações fortes. Então, aí, um pouco esse saber de ser dele, né? De que tinha que viver na emoção, aquela vida que um pouco o pai dele possibilitava. E aí ele diz, quanto mais eu me dava bem, mais eu adquiria notoriedade, mais eu me aprofundava no uso de drogas, né? Então, como entender esse paradoxo, né? Como entender essa questão aí? E aí ele fala isso, eu vejo que o balé é uma coisa que mexe muito comigo. Eu não sei o que acontece, eu só sei que mexe. E aí, ele, por exemplo, ele não se permitia bailar, porque se ele bailasse agora no processo de recuperação dele, ele não se permitia bailar, porque se ele bailasse, ele ficava afetado e muito mexido e acabava com fissura, etc. Então, aqui tem toda uma relação aí, que nós não temos tempo agora, que é do imaginário, desse imaginário hipnagógico dele, em que isso vai construindo essa relação aí com o balé e com todas essas questões aí. Então, a elaboração que ele tem disso é que ele não sabia lidar com o sucesso. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha roupas de marca, ele tinha festa, ele tinha mulherada, fala para nós, né? Eu acho que não era bem mulherada que ele tinha, mas tudo bem. Mas, na verdade, nada disso o satisfazia, né? Nada disso o satisfazia. Ele tinha um apartamento caro, e ele gastava todo o dinheiro dele nessa questão. Então, tudo isso, veja, nós estamos vendo uma história típica de um usuário de drogas, né? O quanto que ele vai mergulhando nisso, o quanto que ele vai vivendo
aquilo que quem é do ANA chama do mundo da ativa, né? O lado da ativa. Tá? Bem, então, o que a gente vai entendendo aqui, porque eu estou pulando um pouco a história, mas é que desde a tenra infância, os sentidos subjetivos e existenciais que vão se consolidando no projeto de ser do bailarino vão implicando uma experiência ambígua, né, entre essa busca do prazer, da vivência intensa, etc., como uma forma de também lidar com um processo muito profundo de solidão, porque ele não conseguia se tecer com ninguém. A única ponte mais afetiva que ele tinha era com sua mãe, mas dificilmente conseguia entrar em outras relações, não, tinha poucos amigos, nunca teve uma relação amorosa fixa, né? E tinha uma experiência presente sempre de medo e de instabilidade. Então, esse paradoxo, né, de alguém que se dá muito bem, que tem muito sucesso, e ao mesmo tempo que aí, ao fundo disso, tem toda uma situação, na verdade, de total instabilidade emocional. Que daí entra, então, toda essa discussão da má-fé, porque essa coisa de se experimentar o Todo-Poderoso como o primeiro bailarino e tal, de certa forma, era uma forma de ele mentir a si mesmo para lidar com as suas questões emocionais, né, que ele nunca tinha resolvido e que nunca encarou, e que os processos de tratamento, de certa forma, não fizeram ele encarar, né, ele lidar com isso. Tá? Bem, Fernando, agora vou entrar na análise progressiva. Questões aí? Vai lá, tranquilo. Tá. Então, agora... Opa, caiu aqui. Então, agora a gente vai tentar fazer uma discussão um pouco, afinal de contas, quais são os condicionantes que estão em jogo, né, nessa sua trajetória, né? O que tem aí, então, a experiência da alienação, né, que a gente estaria discutindo, o que tem nessa racionalidade em que ele se intui que está, de certa forma, destinado a essas experiências. Tá? Então, uma primeira coisa é seu contexto familiar, principalmente a família do seu pai. A família do seu pai era uma família abastada, com muito, muito dinheiro, sustentada por luxos, e isso, de certa forma, acaba se colocando no projeto de ser do nosso bailarino, né? O Sartre, quando faz a biografia do Flaubert, ele se questiona, né, o que é fazer parte da burguesia, né? Que Flaubert, de certa forma, era parte da burguesia. O que é fazer parte da burguesia, né? E aí eu vou parodiar Sartre aqui dizendo, ele faz parte da burguesia porque nasceu nela, isso é, porque surgiu no seio de uma família que já era burguesa. E isso entranha os seus valores, o seu modo de ser, aquilo que ele se intui, né? E perpassa, então, essa singularidade, né? Então, ele diz, né, o Sartre, o acaso não existe, ou pelo menos não da maneira como se imagina. A criança torna-se esta ou aquela porque vive o universal como particular. Então, se a gente voltar lá àquele modelo lá dos determinantes sociais, quer dizer, mediado por aquela rede social significativa, por aquelas pessoas que são próximas, ele absorve esses valores sociais e torna seu aquilo que, de certa forma, são determinantes maiores. Né? E aqui está em jogo, então, essa discussão da pertença de classe. Né? E aí eu vou falar uma frase do bailarino. Né? Então, ele diz, eu sempre idolatrava meu pai.
e botava meu padrasto lá embaixo. Um pouco porque a classe social dele, olha só, parece que ele estava dizendo tudo para o Sartre escrever o livro, né? Um pouco porque a classe social dele, sabe, ele era uma pessoa trabalhadora, muito trabalhadora, tinha até um bom emprego. Mas meu pai vinha assim de uma família de ele fala boa, mas né, uma classe social alta, vamos dizer assim, uma família boa. Então eu fazia essa diferença. Eu ia na casa do meu pai, na casa da minha tia, via todo o luxo. E com o meu padrasto, ele era um trabalhador de classe média. Então, veja, ele de certa forma deixa muito claro, né, o quanto que esses determinantes de classe atravessam e constituem esse vislumbrar de um campo de possibilidades de ser, ou seja, atravessa seu projeto de ser. E o quanto que esses valores burgueses, de certa forma, definem esse trajeto que ele vai escolher, né? E, de certa forma, estão na base também da sua vulnerabilidade. Então, ele acaba num processo de alienação, de tomar como seu aqueles valores que são da classe a que pertence, né? Ele acaba se constituindo nesse processo e vai aí usar só que é um processo cravado de contradições, porque ele tem que ser o todo-poderoso, sabendo que ele é um cara que tem medo. Essa contradição está na base, né? Ele é o cara que não pode fraquejar, que tem que parecer na sua superioridade, mas ele, desde os 5 anos, ele vem atravessado por medos, por dificuldade por dormir, por medo de solidão. Então, veja, ele tem aí, né, na angústia e na má-fé, um jeito de lidar com um imperativo categórico de ele ter que ser um todo-poderoso. E aí ele não consegue. E é interessante aqui a gente pensar, tem um colega aí, que é o Marcelo Sodelli, que ele trabalha com fenomenologia, e ele vai discutir os tipos de droga, o quanto que os tipos de droga têm a ver com o tipo de ser do sujeito, né? Então, veja, não é de graça, ele não é um cara que usa maconha, que deixa ele relaxadão, né? Ele não é um cara que vai ter no álcool, que é um depressor, a sua droga de preferência. A sua droga de preferência é a cocaína, é a droga do poder, é a droga que faz o cara não dormir, que empodera o cara, que faz ele ficar ligado, ou seja, tem aí, veja, um conjunto de exigências de ser que o tipo de escolha da droga, de certa forma, revelam o que está em jogo e as contradições e os paradoxos que ele vive e que me parece que nunca conseguiu compreender, né? É interessante, aqui eu faço um paralelo aí do balé clássico, né? O quanto que o balé, veja, é também uma escolha de classe, né? Porque o balé, ele nasce como sendo uma dança de elite, né? Ele era... Eu peguei um trabalho ali sobre o balé, onde vai falando a nobreza, a disciplina, a aparência física impecável, comportamento social elegante, tudo isso, né, que constitui o balé e serve de modelo para lá, na época, para a corte, e no século XX, de certa forma, né, já sem a corte para reverenciá-lo, mas ainda tem um glamour, né, que, de certa forma, a burguesia em ascensão aí assume como sendo seu. Então, veja, até escolher o balé clássico também é uma forma de realizar esse ser de classe, né? Essa escolha, veja, em que ele lá, de certa forma, menosprezava o seu padrasto, que era um trabalhador, porque ele tinha que ser o artista, ou isso, ou aquilo, né? Sendo, veja, que, na verdade, tudo isso, mas... era oco, né? Era vazio,
porque ele se sabia que não era esse todo-poderoso. E aí, essa questão de que quando ele estava no sucesso, ele não suportava aquilo, porque na verdade era um sucesso, mas era um sucesso em que ele saía era aplaudido de pé por toda uma plateia e depois ia para casa sozinho, né? Ou ia para todos os bares bebendo, mas sem de fato implicar-se com ninguém, sem estabelecer relações sociais de fato de mediação. Né? Então, veja, isso tudo aparece ao fundo aí e vai mostrando as contradições desse processo. Né? Então, a escolha, todo o rigor da disciplina também, porque ser bailarino exige um rigor muito grande. E, de certa forma, ele também ele fazia, mas não gostava tanto assim. Tá? Então, para concluir aqui, né, essa parte da história aí, a gente chegar ao final, essas ambiguidades entre uma questão de classe, as exigências e um processo de alienação que ele, de certa forma, nunca se deu conta, né? E essa experiência tão subjetiva de uma insegurança ontológica que vem acompanhando a sua trajetória, que estão na base dessa dependência da cocaína, né? E que, de certa forma, por não estarem compreendidos e não estarem trabalhados, né? Fazem com que o bailarino não consiga sair desses paradoxos e continuem num processo de recaídas, né? Ele tinha uma história de ter sido morador de rua, né? E muitas vezes, então, ele na rua, ele ganhava, as pessoas davam dinheiro para ele bailar, era a forma de ele obter dinheiro para comprar droga. E aí ele bailava com todo o seu glamour, porque realmente ele sabia muito, ele era um homem muito bonito, e ganhava dinheiro na rua com esse tipo de coisa, mas depois ele se sentia tão mal, tão para baixo, tão terrível, que daí ele mergulhava na cocaína e acabava tendo overdoses, né? E ele acabou vindo a falecer, né, de uma dessas overdoses que ele teve 4 anos depois que a gente concluiu a pesquisa. A gente teve notícias, ele faleceu na rua, né? Até teve uma reportagem bem bonita do jornal aqui, falando do bailarino das ruas e tal. Mas realmente os processos de cuidado que ele passou, quase todos modelos clássicos, a ANA, comunidade terapêutica, não conseguiram de fato esclarecer essas ambiguidades, esses paradoxos, não chegaram ao cerne, não entenderam e simplesmente com isso, veja, nunca conseguiram superar, né, as contradições que estavam na base, e ele constantemente tinha recaídas, né, tanto que vai acontecer. Então, obviamente que uma intervenção existencialista, uma clínica existencialista, ela não faria sentido se não entendesse num movimento regressivo a função do uso da droga na vida desse sujeito, quer dizer, como que isso era uma forma de ele lidar com toda essa vulnerabilidade emocional, e como que isso se fez ao longo da sua história, como que essa é uma solução que ele encontra, como diz o Sartre, né, uma saída inventada para uma situação que ele entendia como sem solução, e ele teria que se apropriar exatamente, mas teria que se apropriar também do vazio existencial que sua vida vivia, né, por não conseguir tecer-se as pessoas, etc. Justamente porque não queria emocionar-se, né? E com certeza, veja, teria que compreender o que foi o seu sociológico
e como que ali estava um conjunto de contradições dessas relações familiares, dessas relações trabalhistas, dessas relações que passavam aí e que, de certa forma, colocaram para ele essa ambiguidade tão profunda de ser que, quanto mais ele conseguia realizar um lado, que era o seu sucesso profissional, ou quanto mais ele quando depois de morador de rua, ele bailava na rua, mais profundamente afetado ele ficava e mais ele precisava usar a droga. Então, uma clínica existencialista, ela teria que, junto com ele, mediar esta visão tanto da sua subjetividade quanto desses contextos, né? Para refazer laços, etc. Ou seja, esse sujeito só ia conseguir lidar com essa droga se ele conseguisse lidar com essa vulnerabilidade emocional e com esse profundo processo de solidão que sua vida foi. E que, de certa forma, o tratamento na comunidade terapêutica o remeteu ainda mais, por impedir que ele estabelecesse relações para não se afetar. O que a gente tinha que fazer é exatamente o inverso. Fazer com que ele estabelecesse verdadeiras relações e mediar para ele ter condições de lidar com elas e viver de outra forma suas emoções. Né? Bem, então, eu acho que é por aí, Fernando. E aí vamos conversar, discutir aqui, porque foi bastante coisa aí. Valeu, Dani. Muito bom. Muito bem, parabéns, hein? Muito bom, gostei bastante, né? Obrigado pelas inspirações que vem de ti também, né? Valeu, obrigado também. É para isso, né? É para isso. Acho que se a gente escreve, né? Se a gente trabalha para poder ter, né? Esse tipo de compartilhamento aí, porque senão, né? A gente fica que nem esse sujeito aí, né? Isolado, sem conseguir se amarrar, né? Com a vida, com as pessoas de uma maneira assim, recíproca, né? Mas eu fiz aqui antes de passar a palavra para o pessoal que está aí, né? Nos escutando, está participando. A gente está com 45 participantes aqui, está bem legal, né? Então, né? Acho que está bem interessante, né? Eu estava falando aqui, daí algumas coisas me chamaram a atenção. Eu queria te colocar para ver o que tu pensa a respeito e depois passar a palavra para a galera fazer perguntas, discussão, reflexões, enfim, né? Eu achei muito pertinente assim quando tu coloca essa ambiguidade dele, né? A ambiguidade é uma ambiguidade que o põe, né? Numa situação de fragilidade, né? De fragilidade que perpassa, que atravessa a existência dele. Me parece que tem sua gênese, né, lá na infância, com 5 anos, lá com a separação dos pais, enfim, e essa ambiguidade, ou podemos chamar também essa contradição, né? Acho que o Sartre usa lá no Idiota da Família, né, para designar a neurose, uma contradição não dialetizável, né? É interessante pensar, né, dessa maneira. É uma contradição porque contradição as nossas existências estão plenas, né? Sem elas nós seríamos pura identidade conosco, né? Então as contradições elas nos alimentam, né, na medida que nos fazem nos mover, né, para o futuro. Mas
Quando Sartre designa esse tipo específico de contradição, né, como uma contradição não dialetizável, significa que o sujeito não consegue ultrapassá-la, né, não consegue dialetizá-la, não consegue achar síntese possível para se fazer para além daquela contradição, né? E quando tu coloca essa questão dele, que desde a infância, né, atravessou esse sujeito, parece que é um projeto, né, um projeto cunhado, né, a partir do ser de classe dele, ser de classe burguesa. Então, o valor dele, o valor da escolha da profissão, o valor da escolha do outro como modelo, pai, né, o valor das coisas, né, como sendo daquilo que vale para ele, sendo da classe burguesa, o valor, inclusive, da droga que ele vai usar. Achei muito interessante também como que então um valor de classe, né, um projeto atravessado por esse valor de classe, né, ao mesmo tempo esse projeto é atravessado também pela experiência da fragilidade do medo, né, que ele vive lá. E aí a minha reflexão aqui, e eu diria, pelo que eu pude entender, essa experiência de medo que ele vive lá aos 5, 6 anos de idade, quando a mãe sai, né? E ele acorda, me parece que no meio da noite, sozinho, né? Ele tem lá uma forte, né, emoção e que depois se vai repetir na vida dele em N situações, onde ela vai sendo, me parece, permanentemente reatualizada, né? Parece que ela está muito ligada, é uma que eu chamaria uma experiência da angústia pelo desamparo, né? Parece que esse sujeito, quando viveu lá a angústia pelo desamparo, no sentido de quanto mais ele avança numa experiência de se possibilitar bailarino, mais ele avança na experiência de que não vai ter ninguém para com quem ele compartilhe esse ser que ele conquista, né? E aí a angústia pela solidão, vamos dizer assim, a angústia pelo desamparo, a angústia por ser aquele que não vai ser ninguém para o outro. E aí a droga entra como apaziguamento dessa experiência de angústia. Não sei se tu concorda com essa coisa, mas me pareceu que, pela análise regressiva, né, indo até a experiência lá das vezes que ele vive a fragilidade, parece que essa angústia, no sentido, o medo que ele vive, parece que é essa angústia no sentido de que o que ele abre pelo seu projeto, ele fecha pela sua impossibilidade de experimentar esse compartilhamento desse projeto com o outro, e aí ele se angustia pelo desamparo, né? Parece que a situação de ambiguidade que ele vive, que daí forma essa dialética não essa contradição não dialetizável, iria por aí. Eu não queria, enfim, só fazer esse comentário, ver o que tu, né, na relação dessa análise regressiva, se tu acha que, né, se tu concorda com essa interpretação, assim, com essa, né, e o que coisas, que elementos mais tu teria para, né, enfim, para dialogar com isso. Achei muito boa também quando tu faz o progressivo na relação dele singular com o universo, né? Acho que tá muito interessante ali, né? O valor pai e a classe burguesa e o padrasto de classe da classe média trabalhadora, como que isso atravessa a existência dele e nossa, assim, enfim, bem feitas. Enfim, coloco para ti e depois eu gostaria de abrir para o grupo aí, para todos fazerem perguntas. Acho que talvez a melhor maneira de fazer pergunta seja pelo chat aqui, né? Que como tem bastante gente, quem quiser perguntar, talvez coloque aqui. Eu tô aqui dando uma olhada para ver as perguntas que chegam e eu passo para a Dani. Mas antes, coloca aí, Dani, o que, né? Um pouco como é que tu pensa essa questão e para a gente abrir depois para todo mundo. Certo. Eu gostei muito das tuas reflexões, Fernanda, é muito legal. Acho que essa
essa discussão aí de entender a ambiguidade dele como uma contradição não dialetizável, trazer essa elaboração sartriana aí é muito importante, né? Porque é isso, ele vive essa contradição desde a mais tenra infância e ele nunca tem uma solução, ele não consegue ter a síntese. E a droga atravessa exatamente essa experiência aí tão profunda que não, ele, vamos dizer, essa ambiguidade e essa contradição é permanente, né? É permanente, inclusive, depois nos tratamentos, que não conseguem entender isso e dar uma solução. Então, assim, eu acho que o entendimento aí, essa reflexão tua dessa fragilidade como uma angústia pelo desamparo, eu acho que é muito interessante, né? Porque o que ele vai ter é exatamente a experiência do desamparo, de que ele foi abandonado e aí ele entra numa disputa com o padrasto, com o mundo, né? Que leva a lugar nenhum, obviamente, né? Então, essa experiência dele de profunda solidão vem dessa não solução dessa relação com essas experiências da sua infância e que em nenhum momento isso é colocado de forma clara para ele, né? Então eu acho que essa experiência do desamparo é exatamente, eu acho que vamos dizer, a tonalidade afetiva dessa experiência emocional que ele tem, né? É essa aí. E o Sartre vai usar ali no Flaubert a discussão do perde-ganha, né? E fica muito claro, ele joga o perde-ganha também, assim como jogava o Flaubert, né? Então, a própria a tentativa, veja, do uso da droga e de promover festas. Então, a época que ele tinha grana, ele promovia festas e dava e fazia e tal. E aquilo, de certa forma, era a tentativa de ele ganhar, mas quanto mais ele ganhava isso, mais ele perdia, porque, na verdade, eram relações esvaziadas. Não eram relações que lhe completavam. E aí, quando terminava essas festas, quando terminava um espetáculo, o que restava era o vazio, que era o desamparo aí que você está falando, né? Essa experiência, então acho que a tonalidade afetiva é essa mesmo, que você deu o nome aí do desamparo e acho que está bem dado, né? De que, por mais que ele faça, por mais que ele cerque de um monte de gente, ele não consegue compartilhar, né, com ninguém. Então, acho que é bem por aí, eu acho que é bem interessante as reflexões, aí vou anexá-las aí às minhas reflexões, que eu acho que são conceitos interessantes aí para dialogar também, né? Dani, tem uma pergunta aqui do Felipe, né, que ele diz assim, ele quer entender melhor o conceito de má-fé, né? E tu, principalmente, acho que tanto do ponto de vista mais teórico, geral, mas também de entender como que a noção de má-fé está amarrada à análise da problemática do sujeito, aí, do bailarino, né? Então, ele pede para tu explicar um pouco melhor as duas, tanto o conceito quanto a análise dele na situação do bailarino. Uhum, certo. Olha só, o Sartre vai trabalhar essa questão da má-fé lá no Ser e o Nada, depois ele, de certa forma, usa esse conceito, não tão apropriadamente, assim, no sentido não retoma tanto, mas isso aparece, de certa forma, nas biografias, né? Mas essa questão da má-fé, de certa forma, é um modo do Sartre discutir o que
essa experiência de um sujeito que faz escolhas e não pode deixar de fazê-las, mas muitas vezes escolhas que se voltam contra ele próprio, né? Em função justamente da condição de como ele resolve o teorema, de como ele resolve aquilo que o Fernando dizia ali, das contradições não dialetizáveis. As dificuldades de encontrar soluções e caminhos fazem com que a pessoa adote soluções que muitas vezes se voltam contra ela própria. E aí a pessoa faz esse movimento, diz o Sartre, como uma espécie de uma mentira, mas que não é uma mentira para o outro, é um auto-engano, é uma forma de tentar dizer para si próprio que essa é a via possível. Então, por exemplo, vou pegar lá a primeira coisa que eu coloquei lá, quando ele inicia a entrevista, dizendo que ele está muito bem, mas que esse estar muito bem significava que ele tinha que seguir os passos dados pelo seu tratamento, e implicava, então, que ele não podia se envolver com ninguém. Ok, o tratamento disse isso para ele, mas ele assume como seu e assume como uma forma de ele se convencer que, na verdade, ele de certa forma, tem que se manter nesse processo de solidão que ele esteve a vida inteira. Quer dizer, ele nunca enfrentou as relações. E, de certa forma, ele assume aquilo que o tratamento diz para ele como uma forma de justificar aquilo que ele sempre fez, que foi nunca, de fato, encarar uma relação verdadeira, nunca comprometer seu ser com o ser de outro e compartilhar caminhos, etc. Né? Então, veja, ele aqui, de certa forma, usa de um subterfúgio para mentir para si mesmo, né? E aí são as várias soluções, né, que vão encontrando. O velho exemplo lá que o Sartre usa, que vários usam, né, não é só o Sartre, o cara que está andando e está com vontade de comer as uvas, daí ele tenta pegar as uvas e não alcança, porque as uvas estão muito altas, e aí ele vai se dizer, não tem problema, porque as uvas estão verdes, né? Não tem problema, porque as uvas estão verdes, na verdade, ele queria muito pegar as uvas, tem problema sim, mas ele, de certa forma, é uma maneira, né, de ele justificar-se frente a esse processo. O Sartre aqui vai usar isso como uma forma de discutir que esse processo não é inconsciente, o sujeito tem plena consciência, ele sabe o que ele está fazendo. Agora, a gente sabe que este nível de saber o que está fazendo não significa que ele consiga escolher diferente. Tem toda uma questão aí que daí é da ordem da dinâmica psicológica, que é o que a gente estava tentando, de certa forma, explicar aqui, né? Quer dizer, todas essas experiências, essa ambiguidade, vou usar o termo já que o Fernando me forneceu aí, essa angústia pelo desamparo, faz com que ele não consiga posicionar-se de forma diferente. Ele não entendeu os paradoxos, ele não entendeu os paradoxos dessa condição de classe e do medo. Ele entendia, é que eu não consigo, ele se dizia assim, porque essa era a resposta fácil que até os tratamentos ensinaram para ele. Você tem medo do sucesso. Isso é um chavão, né? Você tem medo do sucesso. É um chavão psicológico, certo? Que é muito comum ser usado. Mas, na verdade, veja, então, essa era a má-fé dele, né? Uma estratégia de má-fé, dizer, eu tenho medo do sucesso. Mas, na verdade, o que estava em jogo aí era muito mais uma insuportabilidade dessa contradição vivida de ele estar realizando plenamente
esse projeto de classe, esse projeto de poder, esse cara que aparece e tal, e depois voltar pro nada, pro vazio, porque era vazio, era isso e depois era o medo. Então, na verdade, esse medo que ele entende como medo que disseram para ele, certamente, isso é palavra de psicologuês, medo do sucesso, na verdade era uma justificativa que ele dava para tentar entender o que era o inexplicável para ele, o indizível, como diz o Sartre, né, discutindo a experiência, o vivido, o vécu, né, isso é a experiência indizível para ele, ele não consegue entender aquilo que está ali. E aí ele usa da má fé eu tenho medo do sucesso. Então, quando na verdade era muito mais profundo do que o problema do sucesso, né? Não era o sucesso em questão, era um sucesso que não preenchia seu ser, porque seu ser era recheado dessa ambiguidade, né? Então, bem, mas é isso que eu falei. Então, bem, não sei se ficou claro, né? Como é que é o nome de quem perguntou? Felipe. Felipe, né? Ficou muito claro, você é muito clara com as palavras, obrigado. Valeu. Dani, tem uma outra aqui, o Daniel quer fazer uma reflexão e uma pergunta para ti também. Daniel, por favor. Oi. Muito bem, boa noite a todas e a todos. Na verdade, assim, é meio que aproveitar a professora Daniela e o professor Fernando para algumas reflexões que podem, inclusive, contribuir também para a minha tese. Eu estou nessa luta da escrita e tenho pensado sobre algumas coisas e me ocorreu uma pergunta a partir da apresentação da professora Daniela, que também eu quero aproveitar, de alguma maneira, para contribuir com a minha escrita. Eu tenho escrito muito sobre pensar o lugar do outro, o terapeuta enquanto esse outro, e pensar o outro muito a partir da concepção do Sartre, né? Esse outro como esse que sai à minha frente, que tem um olhar que guarda um segredo a meu respeito. E aí, professora Daniela, eu fiquei pensando sobre essa experiência do usuário de drogas. E aí queria fazer uma pergunta a partir dessa reflexão, que bom, eu fico pensando que a partir do Sartre, quando o sujeito faz o recurso à má-fé, ou quando ele recorre à má-fé, e é impossível que não façamos isso se dá sempre diante de um outro, não é? Ou seja, é diante de um outro que, de alguma maneira, me convoca também para essa responsabilidade pelo que sou, pelo que eu faço, que eu de alguma forma, recorro à má-fé. Né? Bom, não sei se faz sentido isso, mas... E aí eu fiquei pensando se é possível nós pensarmos na experiência do dependente químico, no caso do paciente que a senhora trouxe o caso, a discussão do caso, como pensar esse outro desse dependente não dependente químico, né, do usuário de drogas. A senhora colocou muito bem essa possível falácia aí de usar o termo dependência química. Mas assim, se faz sentido e se a discussão do caso passou por esse caminho, a gente pensar uma compreensão sobre o uso da droga, também a partir de uma discussão sobre o lugar do outro do usuário de drogas. A senhora trouxe alguns, né? A mãe, o pai, o padrasto. Se faz sentido a gente levantar alguma reflexão sobre, eu vou usar essa palavra, não sei se é bem essa, mas sobre o status, se é que é possível a gente encontrar o status do lugar do outro, do usuário de drogas, se isso tem alguma relevância, né? E aí eu fiquei pensando, inclusive, do outro lado, do lado do investigador, do lado do psicoterapeuta, no caso, né? Daquele que vai, de alguma forma, fazer uma intervenção ou num processo de ajuda ao usuário de drogas, né? E aí me chamou a atenção durante a sua fala, a propósito, sempre muito esclarecedora, eu agradeço,
o elemento da sexualidade, né? Por vezes, uma vez ou outra, a senhora mencionava a dimensão da sexualidade como parecendo ser um elemento que estava presente, não é, na entrevista, ou que por vezes surgia na entrevista como um elemento que estava, enfim, de alguma forma, atravessava a experiência daquele paciente. Se essa impressão, não é, me parece que era uma impressão perene sobre a dimensão da sexualidade do entrevistado, se essa impressão ela foi alvo de alguma forma de investigação, e se não, se faria sentido ou se não, já que era de alguma forma algo que ocorria ao entrevistador, pelo menos agora na sua fala parece ser uma impressão recorrente, né? Bom, não sei se eu falei demais, mas a pergunta é: se faz sentido pensarmos, para compreender a experiência do uso de drogas, se faz sentido pensarmos o estatuto desse outro com o qual esse usuário constrói, não é, uma relação, enfim. Obrigado. Ótimo. Vou começar pela questão da homossexualidade e depois vou para a questão do outro. Olha só, ele não era meu paciente, tá? Foram entrevistas, ele fez 2 entrevistas narrativas, né? Então, assim, não foi um processo de intervenção, e ele não colocou essa questão da sexualidade. Mas, de certa forma, quando ele falava dos relacionamentos e da sua dificuldade de estabelecer relacionamentos, isso perpassava, né? Eu não tinha intimidade, nem era terapeuta, e também eu estava preocupada nessa. Eu fiz 10 entrevistas. Essa foi a entrevista que mais me preocupou, porque claramente você via a vulnerabilidade dele. Ele dizia: eu estou muito bem, obrigado, estou há 17 meses sem usar droga, mas assim, quando você começava a fazer as perguntas, ele tinha que contar a sua história, e a gente ia fazendo algumas perguntas para... você via que ele ia ficando muito afetado, né? Então, assim, eu nem me atrevia a perguntar nada, tá? Dada essas circunstâncias, né? Lógico, a gente até colocou à disposição ali o serviço da universidade, caso ele precisasse, mas ele falou que ele tinha uma psicoterapia que ele realizava, e se ele não estivesse bem, ele ia procurar a psicoterapeuta. Mas, então, assim, realmente foram impressões. Eu não me atrevia a entrar, porque via que era uma coisa que mexia com ele também. Ele ficava afetado quando falava dos relacionamentos amorosos, mas eu preferi não entrar por essa circunstância, tá? Então, eu não posso te falar muito mais sobre isso, porque realmente não foi um processo terapêutico e por toda a questão ética que estava envolvida, né? Sobre a questão do outro, diria com certeza, né? A nossa vida é transpassada pelo outro, e o que somos não podemos ser sem ser mediados pelo outro e atravessados pelo olhar do outro, que é um pouco isso que você está falando, né? E discutindo aí no olhar do terapeuta e etc. Né? Nosso ser só é o que ele é na medida que é atravessado pelo outro. Então, não há dúvida, né, que toda a questão do uso de drogas ela é perpassada pela relação com o outro. E aqui, veja, seja com o outro presente ou com o outro ausente. Não necessariamente com o outro presente, mas também com aquele outro que é imaginário até, o que eu gostaria de ter e não tenho, que eu gostaria de estar e não suporto estar. Então, o caso dele, veja, a solidão é transpassada por um outro ausente, né? Que ele nunca conseguiu, de certa forma, consolidar numa relação afetiva, madura, etc. Né? É transpassada por todos esses
essas pessoas que você falou, que a gente foi trabalhando aqui, por essa mãe, que era uma mãe típica de usuário de drogas, porque algumas teorias chamam isso de codependência, né? A mãe dele era uma espécie de codependente dentro das teorias clássicas aí da questão, porque ela dava grana para ele, mas na verdade ela estava sendo mãe e era o suporte afetivo dele, né? E de certa forma tem toda uma relação aí que passa aí por essa experiência do desamparo aí originário, né? E tudo isso que passa por essa mãe, né? Claramente essa figura desse pai, né? Que era um idealizado, né? Não necessariamente esse pai real, mas esse pai idealizado, né? Esse padrasto que eu acho que aos poucos ele vai se dando conta que eu acho que talvez até a nossa entrevista tenha ajudado ele a se dar conta de que esse padrasto era muito mais pai do que o pai, né? Porque ele vai narrando, vai se dando conta assim, de que esse padrasto, na verdade, vai se colocando num lugar de mediação. E que a reflexão que a gente faz aí do olhar de classe, e talvez aí essa questão dessa relação com a mãe mal resolvida e tal, faz com que ele não reconheça, mas que depois ele vai dizer, realmente, eu tenho que reconhecer que meu padrasto, ele na verdade, tentou estar junto comigo e eu nunca dei oportunidade, nunca deixei ele entrar e tal, né? Então, vai tendo aí uma série de coisas, né, que vão tendo. Obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não absolutizar isso, senão a gente cai numa lógica psicanalítica, né? O médico mal resolvido ou qualquer coisa assim, de maneira nenhuma, veja, e aí é o diálogo do Sartre com a psicanálise. O Sartre vai voltar à infância e ele faz isso lá com o Saint-Genet, ele vai fazer isso com o Flaubert, dada a importância que tem as relações familiares e as relações dos pais na constituição deste universal singular desse sujeito, na constituição desse projeto do ser. Mas nunca é numa posição fetichizada, nunca é nessa. Então, assim, ele vai beber-se da psicanálise na importância dessa infância e dessa relação dos pais, do pai e da mãe, mas sem o determinismo psicanalítico, né? Sem o determinismo psicanalítico. Eu lembro sempre de um psicanalista abrindo um congresso que eu fui de drogas, e daí ele dizia, abriu assim, o problema sempre será o pai. Aí eu fiquei olhando assim, aí ele começa a explicar que era o falo, que a droga era o falo, que não sei o quê, e a ausência do falo, e papai, cucupu, e aí tu fica assim, né? Ou seja, uma explicação generalizante, superficial, mesma coisa que essa coisa de o problema é o medo do sucesso, ou seja, explicações generalizantes, né, que não descem a essa experiência de fato singular. Então, não é negar a importância do outro de maneira nenhuma, não é desses outros específicos, pai, mãe, família, todos nós sabemos, encarnados no nosso ser, ou como terapeutas e tal, a importância que isso tem, mas temos que cuidar para não ter uma explicação determinista, generalizante e perder a dialética aí. Né? Bem, não sei se te respondo. Valeu. Sim, Valeu. Muito obrigado. Valeu, Daniel, valeu, Dani. Dani, aqui tem mais a Maísa. Maísa, tu colocou aqui uma questão, não sei se é uma questão, é um comentário. Tu queres colocar uma pergunta? Porque eu não entendi se é uma pergunta ou se tu queres fazer uma pergunta a respeito disso, que tu colocasse aqui.
Não, na verdade, era de que quando ele falou sobre a questão da má-fé, no início da exposição, a Daniela falou do episódio do abandono, né, materno naquela noite, e a partir de tudo que isso mobilizou, né, na vizinhança, e de que ele foi atribuindo a si mesmo, né, o discurso de ser sensível demais, né, e ele foi tomando isso para si, né, como justificativa de muitas outras coisas que aconteceu na vida dele. Eu até tenho uma questão para pensar no... Você está dizendo, ele toma como se fosse uma questão dele. Isso acaba aparecendo em diversas outras situações. Eu fiquei pensando muito na questão da recaída, porque mesmo que a gente se esforce muito, né, para não acabar reforçando todo esse reducionismo, né, que a gente vê muito presente nos serviços AD, eu até conversei hoje mais cedo com umas outras meninas que a gente acaba sempre sendo pego pelas palavras, mas no sentido de que o discurso, né, das comunidades terapêuticas, de toda a lógica de imposição do proibicionismo e da abstinência como um único meio de compreender, de tratar, né, o uso abusivo de drogas, isso aparece muito na clínica, né? Quando um usuário ele chega de um episódio de uso extremamente prejudicial, né, à sua saúde e todas as relações que envolvem isso, e ele vem com o discurso da recaída. Mas se a gente pensa na dimensão intencional da nossa vida, né, e das coisas, de como a gente compreende a existência, é sempre um outro, né? Você nunca volta a uma mesma situação, no sentido de que era muito comum no IPUB falar do buraco, né? E mesmo que você recaia num episódio de uso de cocaína, por exemplo, você nunca volta a um mesmo buraco. Então, mesmo que dentro dessa lógica de cristalização quase, né? De você sempre estar ali preso naquela mesma repetição, você sempre se direciona a alguma outra coisa, mesmo que seja parecido. Isso é uma coisa que eu fico pensando muito, né? Quando a gente vai tratar de pacientes AD, ainda mais na clínica da saúde mental, que acho que é um pouco que o André acaba retomando aqui no chat. Concordo com você, bem comum mesmo. Queres comentar alguma coisa, Dani? Eu passo para algumas perguntas aqui que tem aqui. Pode passar, eu acho que ela fala de uma coisa que é muito comum na lógica dos tratamentos mesmo, né? Eu acho que é isso aí, essa coisa da recaída e tal, tem no fundo essas questões que tu vai comentando, né? Então, tem aqui uma pergunta do Alessandro. O Alessandro diz assim que gostaria de saber de indicação de autores existencialistas sobre redução de danos e consumo de drogas. Olha, sobre consumo de drogas, eu tenho algum material que eu posso passar, depois eu posso pôr ali meu e-mail, você me manda, eu te mando, tem alguns artigos de pessoas trabalhando essa questão do consumo de drogas. O Boris orientou uma tese lá na Unifor, e tem alguns artigos, eu tenho eles separados aqui, alguns que eu tive acesso, né? Posso até enviar, tá? Agora, redução de danos, isso é um trabalho que está para ser feito. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa aí que até tem que ver se tem algum de redução de danos. Eu não me lembro, acho que não tem nenhum de redução de danos. E seria uma coisa muito importante de fazer. Porque a redução de danos, ela vai ter como princípio fundamental a questão da liberdade, né? De que o sujeito, usuário de droga, é um sujeito de escolha,
ele escolhe. E essa escolha tem que ser respeitada, né? Então, de certa forma, o fundamental aí da redução de danos é a concepção de liberdade. Então, acho que é algo que está devendo aí, eu comecei, né, nesse artigo aí que eu escrevi, eu chego a falar sobre isso. Na verdade, não é só meu esse artigo, é junto com orientandos, e a gente fala um pouco sobre liberdade, sobre redução de danos. Mas não é o tema central, não é a nossa, né, a questão central. A gente toca nisso, mas não é o central. Eu acho que se faz necessário ainda uma junção aí do existencialismo com a redução de danos, né? Porque, de certa forma, dentro dos modelos de atenção a drogas, aí, aquele que mais dialoga, de fato, com a psicologia existencialista. Dani, eu botei aqui o artigo que tu tinhas enviado para mim, esse aí que tu acabaste de comentar, eu coloquei aqui, eu disponibilizei aqui no chat para o pessoal. Tá, legal. Ele ainda não está publicado, ele vai ser capítulo de um livro, tá? Aí depois ele vai ter referência e tal, por enquanto ele está sem referência, né? Porque ele está no prelo, vamos dizer assim, né? Então depois, aí se alguém quiser usar, citar alguma coisa, daí me escreve, que eu acho que em 3 meses, 4 meses, sei lá, aí ele já vai estar publicado, fica mais fácil. Tem a pergunta do André, ele diz assim, como pensar a experiência da má-fé do paciente psiquiátrico que, em muitos casos, pode utilizar um medicamento como forma de aplacar sua angústia, como fuga para suas contradições, mas que, diferentemente do usuário de drogas ilegais, tem seu uso chancelado pela medicina, que pode reduzir o sujeito ao corpo biológico. Está no chat aqui, se tu quiser dar uma lida de novo. Olha só, André, uma bela pergunta aí, né? Sobre essa questão da medicalização. Esse é outro dos desafios para quem trabalha no campo da saúde mental, da atenção psicossocial, essa lógica de excessiva medicalização que a gente enfrenta e, de certa forma, essa questão de que a terapêutica é o medicamento, sem entender que, na verdade, ele deveria ser, como a gente discute, né, uma bengala química, algo que esse sujeito se apoia enquanto não consegue colocar o pé no chão, né? Mas o fundamental é ele aprender, conseguir colocar o pé no chão para andar com seu próprio caminhar. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, de ser absolutamente contra a medicação, porque em algumas situações ela se faz necessária para a pessoa lidar com seus sintomas, mas o problema é que quando a gente transforma como sendo a única terapêutica, aquilo que deveria funcionar então como uma bengala, ou seja, a pessoa está com a perna machucada, se apoia naquilo durante um certo tempo para depois voltar a andar com suas próprias pernas, se transforma, na verdade, no seu modo de caminhar. E a pessoa passa, então, a depender daquela bengala, né? E aí você vai produzir uma dependência da mesma forma como uma dependência de drogas ilícitas. De certa forma, os modelos de tratamento clássicos, por não questionarem toda essa complexidade que a gente está discutindo, produzem, na verdade, essa iatrogenia. E aquilo que deveria ser um apoio se torna uma relação causal de dependência e que a pessoa passa a não conseguir viver sem aquilo. E passa a ter um medo danado de sair da medicação. E
inclusive gerando cada vez mais doses, etc. Então, é um verdadeiro processo de dependência, né, que vai acontecendo. Então, aqui é bem importante mesmo a gente pensar, né, o que é crucial, então, no cuidado a uma pessoa em sofrimento psíquico grave, para que a gente entenda que a medicação ela pode ser necessária durante um certo momento, mas ela não pode ser aquilo que sustenta esse cuidado. Ela deveria ser um coadjuvante. É exatamente o inverso do que acontece no modelo tradicional, que coloca a medicação como o tratamento. Então, eu acho que realmente as pessoas acabam colocando aquilo que você pergunta ali da angústia, né? E da má fé. As pessoas acabam colocando na medicação a sua aposta para lidar com o seu sofrimento, sem enfrentar as contradições. É exatamente o que a gente viu no caso aqui do bailarino. Ele não conseguia lidar com a sua solidão, com seus medos, etc., apelava para a cocaína. E vai se enrolando com isso. Essa pessoa tem uma droga lícita, medicada, dado dentro de um processo de tratamento, mas ela não consegue lidar com o seu sofrimento de outra forma, que não apoiando-se nisso, se é que acontece, né? Então, é exatamente esse problema, né, dessa clínica reducionista, dessa clínica tradicional, que não leva em conta a complexidade. Por isso que a clínica psicossocial só faz sentido se ela é clínica ampliada, ou seja, se ela pensa o sujeito integral, se ela entende toda essa complexidade que está em jogo. Porque se ela for reproduzir dentro de um CAPS, dentro de seja lá onde ela estiver, né, na atenção básica, mas reproduzir o velho modelo, centrando só na doença, ela vai continuar fazendo mais do mesmo. E aí é isso que você fala ali. Ela reduz ao biológico e ela produz dependência. Maravilha. A Maísa fez um comentário aqui, não sei se ela quer falar ao respeito, mas ela diz: é bom a gente pensar que medicar não é medicalizar. O problema é esta última tendência. Quer comentar alguma coisa, mas eu passo direto para a Dani? Não, é basicamente isso mesmo, né? Porque às vezes, justamente por tentar não cair nesse reducionismo, que a gente cria também algumas resistências, né, no tratamento, mas é bem isso que a Daniela fala sobre de pensar a clínica ampliada, né? Que a gente precisa desse diálogo com a psiquiatria, mas que a tendência à medicalização ela é extremamente prejudicial para o sujeito, né? Como um todo, né? E acho que é esse medo que o André fala, né? A gente era também, né, do mesmo grupo de pesquisa lá do NAIP, no IPUB, que a gente percebia muito, né, essa tendência de uma superdosagem de antipsicóticos, de antidepressivos, de como isso ajuda muito pouco, né, na vida do sujeito. Ele mais estanca, né, a angústia que é própria da existência, né, mas às vezes isso se torna insuportável. Mas era só um comentário mesmo. Não, mas é isso aí, eu acho que você marca bem ali, né? A gente tem que diferenciar. O problema é a medicalização da existência, né? E agora, usar a medicação em circunstâncias técnicas bem definidas é muitas vezes necessário, né? Então, a gente tem que saber diferenciar isso, né? Digo porque eu acho que o Fernando, junto comigo, bem no início lá da luta antimanicomial, etc., a gente era absolutamente contra qualquer forma de medicação, né? Mas aí, de certa forma, você acaba indo para um outro lado, né, que não ajuda a construir. Mas é isso, saber essa questão. E a questão fundamental é isso que você fala, a angústia
ela é constitutiva do sujeito, não tem como tirar isso, né? Então, ou a gente aprende a enfrentar e lidar com as nossas contradições dialetizáveis, ou não conseguimos viver. O problema é quando elas se tornam não dialetizáveis, usando lá a reflexão do Fernando, né? E aí que é complicado. Então, amortizar essa angústia assim que ela aparece, sem enfrentá-la, é uma forma de não encarar a vida, não pegar o boi pelas guampas, né? Que a gente viver é Falou, pegar Gaúcho. guampa. Galderiar, né? Falou, Gaúcho. E aí já não gosto muito. Bom, o Felipe aqui, ele perguntou se vai ser gravado o evento. Eu só gostaria de dizer que eu estou gravando aqui, né? Já combinei com o André Rezende aqui, que a gente vai disponibilizar. A gente tem um canal no YouTube do NEIFEX, né? Que é o núcleo de fenomenologia que eu tenho junto com a Mônica. A gente criou um canal, a gente coloca aulas lá e tal. Depois, ao longo da semana, eu vou ver com o André como é que é possível, mas para disponibilizar já, e depois a gente compartilha com todos e todos aí, né, o evento. O Breno aqui também, o Breno está perguntando, quer saber um pouco melhor da questão da alienação para o bailarino, né? Bom, te pediria, Dani, para fazer uma síntese aí, um comentário final, né? A gente já estamos aqui na 6 horas, a gente pode se estender, claro, um pouco mais, mas combinado era até essa hora. Então, para tu comentar essa pergunta aí do Breno, mas já encaminhando assim acho que uma reflexão final, né? Alguma coisa assim para a gente fechar. Olha só, Breno, a alienação do bailarino, ela é... Bem, alienado todos somos, né? Diz o Sartre que a alienação está na ápice e no base, né? E não há como não ser alienado, ou seja, o nosso ser sempre nos escapa. E isso é uma condição humana. Eu falei aqui hoje para vocês, e eu não tenho nenhum controle sobre o que vocês vão falar ou fazer do que eu falei, né? Então, o meu ser sempre escapa. Eu não tenho controle sobre o que os outros vão fazer de mim, e para eu me reconhecer sujeito, eu preciso dos outros. Então, só para a gente entender que a alienação é a condição humana. O problema é uma alienação excessiva, um sujeito que não consegue se posicionar sobre o seu próprio ser e se reconhecer esse sujeito, né? Isso é que vai tornando-se problema. Tá? Então, a alienação do bailarino tá desde as suas condicionantes de classe, que a gente vai verificando ali o quanto que ele vai vivendo isso nas entranhas do seu cotidiano, desde a sua tenra infância, e ele vai saboreando esses valores burgueses e depois diferenciando isso, né, deixando muito claro a relação com o padrasto e tudo mais, sem se questionar, né, ele assume isso sem um minuto de questionamento. Ele deve ter alguns minutos de questionamento, mas sem questionar-se mais profundamente do que é isso, né? E, ao mesmo tempo, veja, ele vai entrando num processo, ao não conseguir lidar com essas ambiguidades, com essas contradições, o seu ser vai escapando do seu controle, né? Ele vai alienando-se nessa própria dialética da vida. Então, vamos dizer assim, essa própria ambiguidade tão marcante é uma forma de vivenciar uma alienação
sem que ele consiga em algum momento resolver o teorema, né? Resolver o teorema, ele não é... Quando você resolve o teorema, sempre surgem outros, né? Por isso somos vir a ser. Mas esse teorema tão central, ele não consegue em nenhum momento dar uma inteligibilidade para aquilo. Ele vive aquilo sempre nos extremos da emocionalidade e da de estar empoderado, estar ovacionado, etc., sem conseguir em nenhum momento. Então, veja, a alienação está aí nesse processo cotidiano, né? E do quanto que ele não consegue em nenhum momento resolver isso e não conseguiu ter ajuda técnica que ajudasse ele a mediar um processo de desalienação. A ajuda técnica que ele tem do AA, do NA, da comunidade terapêutica, acirram a sua alienação. O mantém na alienação. Porque tem um entendimento de que o seu problema é o uso de drogas. E não todo o jogo... externo. Isso. Então, veja, os tratamentos que ele fez, a ajuda técnica que ele tem, não dá elementos para ele resolver o teorema e mantém ele e aprisionam ele cada vez mais na alienação. Né? Então, isso perpassa todo o seu processo aí, né? Tanto de cuidado quanto de constituição da dependência e, bem, do seu ser, né? De maneira geral. E para fechar, então, né? Queria agradecer aí todos vocês que tiveram aí na assistência, agradecer essa oportunidade aí do Fernando, essa troca tão rica, né? Gostei muito, Fernando, das questões que você trouxe aí, teóricas, vou utilizá-las, né? A contribuição de todo mundo, as perguntas que me fez pensar ângulos que eu não tinha ainda pensado, né? E fizeram refletir sobre essa questão. E me colocar à disposição aí do grupo de vocês para outras trocas. Vou fazer uma propaganda aí, a gente está promovendo alguns seminários sobre método existencialista para a clínica. Vou mandar, acho que o Fernando manda para vocês depois aí a propaganda, esse convite. A gente está fazendo, por enquanto, com os psicólogos aqui de Santa Catarina. É um primeiro seminário e a ideia é depois fazer um segundo seminário em agosto com os nossos colegas brasileiros. O Fernando será um dos convidados, com certeza, né? E o pessoal aí, o próprio Daniel, que não sei se está ainda aí, o Boris e tantos outros, né? Para a gente fazer uma discussão aí sobre a clínica existencialista e seus processos, né? Que eu acho que a gente precisa se dedicar um pouco mais a ela, uma lógica aí de sistematizá-la um pouco mais, e fazer o trabalho que, obviamente, o Sartre não teve condições de fazer por não ser um clínico, né? Mas que eu acho que a gente precisa fazer. E outro convite, vou colocar aqui para vocês de fundo aqui, deixa eu ver se eu acho. Agora estou brincando aqui com as tecnologias. Então, na quarta-feira, a gente vai fazer o lançamento desse na dia 17, é quarta? Amanhã, né? Amanhã? Amanhã. Caramba. Amanhã nós vamos fazer o lançamento aqui desse livro, tá? Um livro que eu escrevi com uma orientanda minha, um livro sobre promoção de saúde na atenção básica. Então, vou mandar para o Fernando também o convite, pedir para o Fernando mandar para vocês, caso vocês queiram participar aí. Vai ser uma reflexão interessante aí sobre as questões das políticas públicas de saúde atual e o lugar da promoção da saúde nesse cenário. Tá bom? Obrigado.
Dani, obrigado, né? Valeu. Acho que foi um momento bastante rico, né, para todos nós, assim, né? Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui, né? Depois tu me passa de novo do seminário lá que vocês estão organizando lá de método, né? Tá. E eu lembro que tu já me passasse, eu já repassei, mas, enfim, é bom fazer circular mais, né? Porque daí... E já fica, Fernando, o convite para agosto, tá? Eu estou querendo organizar em agosto um que, a partir disso que a gente discutir aqui com os psicólogos aqui de Santa Catarina, a gente discuta com os psicólogos aí do Brasil, tá? O Daniel, que está aí também, né? Beleza. Eu só queria, para encerrar, ó, compartilhei aqui com vocês que semana que vem, então, dando seguimento aqui aos nossos seminários clínicos, a gente vai ter, então, no mesmo horário, às 16 horas, 16 às 18, o Carlos Eduardo de Moura. Carlos Eduardo, ele é pós-doutor, né, lá na USP, né? Faz pós-doutorado na USP e ele tem um livro recente aí que ele publicou sobre o existencialismo, né, e a psicanálise existencial, e ele fez um estudo sobre a obra, né, do Sartre, sobre o Flaubert, o Idiota da Família, e ele que vai palestrar, então, com o tema A Psicanálise Existencial de Gustave Flaubert, Análise do Idiota da Família de Jean-Paul Sartre e suas implicações, né, para a psicologia clínica. Entendeu? A ideia é sempre, então, a gente fazer estas conexões aí entre algum trabalho teórico que seja aí o campo clínico, né? Como é que direções que ele permite fazer e pensar o campo clínico. E só para concluir, no dia 30 vai ser a Carolina, né, Mendes Campos, né? O tema que ela vai abordar vai ser uma visão sartreana sobre o amor e a intimidade. No dia 7 de julho, o Fábio Caprio de Castro, da PUC, Rio Grande do Sul, Fenomenologia da Depressão. No dia 14, o Jorge Boris. O tema vai ser alterado, não vai ser esse, eu estou conversando com ele, mas ele está confirmado, né? E no dia 21, para encerrar o nosso seminário, o Rodrigo Luz, com cuidados paliativos e a relação com a morte, uma perspectiva fenomenológica. O Rodrigo Luz foi um ex-estagiário, aluno meu, que também se dispôs a fazer uma contribuição aqui. Enfim, Fernando, manda esse folder para a gente ali para o grupo do GT. Vou mandar. Eu só vou ver com o Jorge antes, o Boris, para a gente mudar o tema, né? Para mandar o tema certinho, porque eu fiz isso um pouco assim, só para ter hoje, assim, e ainda estava na dúvida da confirmação dele, mas eu vou enviar em seguida. Maravilha. Valeu. Então, gente, agradeço aí a presença de todo mundo e espero vocês na terça que vem. Obrigado aí por escutarem tanto tempo aí. Valeu. Valeu, Dani. Tchau. Fica bem. Valeu. Nos falamos. Tchau. Valeu.